Olá, boa noite. Somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho. Hoje é dia 18 de maio de 2025, um domingo, e nós estamos aqui reunidos para o culto da família, que acontece todos os domingos às 18 horas. E temos também a Escola da Doutrina Bíblica, que acontece semanalmente às 20 horas, às terças-feiras às 20 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de cultos, vai ter um botãozinho ao vivo. E queria te lembrar também que todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube. O canal é Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Facebook e no Instagram. E se você tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, você pode ir no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, que a gente vai responder sem problema nenhum. Peço que você curta, comente, compartilhe e diga de que lugar que você está falando, só para a gente ganhar relevância no YouTube. Seja bem-vindo e Deus te abençoe. Dito essas palavras padrão, vamos fazer uma pequena oração para começarmos então a mensagem. Fecha seus olhos, mesmo que você estiver assistindo no YouTube, não tem problema nenhum. Jesus querido, nós te agradecemos por esta noite. E nós estamos aqui, Senhor, para cultuar o teu nome, engrandecer o teu nome, Senhor. Que o homem desapareça aqui, Jesus, mas o Senhor cresça e o Senhor apareça. Porque todas as coisas, Pai, tudo, Senhor, foi feito para ti. E, Senhor, a ti remonta, está sobre ti todo o universo, Senhor, está nas tuas mãos. E nós estamos aqui por tua causa. E nós pedimos a tua bênção. Pedimos, Pai, que o Senhor nos livres do mal. Que o Senhor nos dê alegria da tua presença, do teu Espírito Santo, pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Bom, hoje eu vou trazer um assunto. Até como a Eliette falou, quem inspirou ela, teve um podcast que inspirou ela. Hoje quem me inspirou foi... o Daniel, meu filho, que ele falou que lá na igreja que ele está frequentando, o pastor falou sobre aquele momento que Jesus anda sobre as águas, né? E eu dei o nome da minha pregação chamada A Quarta Vigília da Noite. Vou aproveitar para esclarecer algumas coisas que eu pesquisei, né? E assim, vamos entender. As vigílias, lá naquela época, elas começavam às 18 horas e demorava 3 horas cada vigília. Então, você tem a primeira vigília das 18 às 21, depois você tem a segunda vigília, você tem a terceira vigília e a quarta vigília, que acontece das 3 da manhã às 6 da manhã. Por isso que eu dei esse nome. Então, vamos ler esse texto que está em Mateus 14, ok? Então, vamos... colocar aqui o texto de Mateus 14, para a gente poder ler. Certo? Então tá aqui, vamos lá, Mateus, capítulo 14, versos 22. Então Jesus anda sobre o mar. Que mensagem, que palavra maravilhosa é essa daqui, quando o escritor escreve este evento que ocorreu com Jesus, né? Então tem alguns detalhezinhos aqui que a gente vai acabar falando aqui para vocês, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então, vejam só, Jesus estava ali perto do mar, né? Perto do mar da Galileia, e ali, provavelmente, Jesus estava pregando para uma multidão. Vamos ver aqui um pouquinho antes, né? Olha lá, Jesus alimenta 5.000 pessoas, né? Então ele estava ali pregando, falando de Jesus, falando do reino de Deus e tudo, né? Tem uma palavra aqui, irmãos, a palavra mister, tá vendo? Não é mister, tá? É mister. A palavra mister em português significa necessário, tá bom? Para quem não sabe o que é mister. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão,
dá-lhes voz de comer. Então, não é necessário que eles vão, dá-lhes voz de comer. Então, Jesus estava ali no meio, pregando. E aí, em dado momento, provavelmente já estava chegando o final da tarde, logo Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, Betsaida, né? No outro texto ele fala de Betsaida, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, Jesus foi do lado contrário. Jesus não foi ao encontro deles. Ele foi ao monte orar, à parte, ou seja, sozinho. Jesus queria estar sozinho para orar. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. No outro texto fala dos ventos, porque o vento era contrário. E aí Jesus ficou ali até as 3 da manhã. Mas a quarta vigília da noite, ou seja, lá perto das 4, por volta das 4, 5 horas da manhã, então Jesus dirigiu-se para eles, andando por cima do mar. Olha que cena maravilhosa. Você consegue imaginar Jesus se dirigindo até os discípulos, andando sobre as águas? E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. É um fantasma. Mas não era um fantasma, né? Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus foi lá e se identificou. E aí, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo por cima das águas. Olha lá, o Pedrão estava querendo ter a sensação de andar sobre as águas. Olha que interessante. E Jesus disse: vem, pode vir, né? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, encontrar com Cristo. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, imagina esta cena em que Jesus anda sobre as águas, Pedro anda sobre as águas. Era para um monte de gente ali se converter. Você imagina, eu acredito que Judas estava ali junto também. Porque Judas não estava ali. O próprio Pedro negou Jesus 3 vezes. Não é? Devia ter gente ali que estava meio em dúvida. Será que é mesmo? Será que... Poxa vida, o cara andou sobre... Eles tinham visto há pouquíssimo, no dia anterior, pouco tempo atrás, Jesus multiplicando os pães, alimentando 5.000 pessoas. Puxa vida, como é que podia ser um fantasma? Vocês percebem, irmãos, que milagre não converte ninguém. Entendeu? Você não precisa ir numa igreja e ver um paralítico andando e falar: não, Jesus realmente existe. Não é. Milagre não converte ninguém, irmãos. Milagre é uma bênção, é uma coisa boa que Deus manda para nós, né? Ontem eu estava ali fazendo o imposto de renda, o famigerado imposto de renda. Como dói no coração da gente. Mas nós temos que confiar em Deus. Deus vai suprir as minhas necessidades. Eu tenho que confiar em Deus. Deus está no comando das nossas vidas. E, embora às vezes a gente duvide, quem não sente dúvida, né? Mas não vamos atrás de milagres.
Nosso objetivo aqui não é milagre. Nosso objetivo aqui é Jesus Cristo. É o único milagre que me interessa, que assim realmente é o da salvação. É a obra redentora do Senhor Jesus. Agora, um cego ver, realmente é um evento interessante, né? Poxa vida, uma pessoa andar, a pessoa paralítica andar, um cego ver, realmente uma pessoa sendo ressuscitada pela oração e tal, realmente, mas não é isso, não é isso que a gente quer. Isso aí é bênção. Bênção, é o amor de Deus em favor das nossas vidas. Isso é que é bênção. O amor de Deus ao nosso favor. Quando Deus quer nos alegrar, Ele vai lá e, pumba, dá uma bênção. Percebe? Agora, ir atrás de igreja, porque lá tem o profeta, porque lá tem o fulano, porque lá quando você ora acontece, porque a sombra do pastor... Irmãos, desculpa, irmãos. Não é o caminho. O caminho é louvar ao Senhor Jesus, engrandecer o nome de Cristo e sermos novas criaturas. Esse é o objetivo. Bom, vamos falar um pouquinho desse texto e aí a gente vai continuar falando aí sobre a quarta vigília. Então, no texto que lemos, nós vimos que Jesus ficou em terra, né? E os seus discípulos foram enviados de barco a Betsaida. E Jesus foi orar no monte. E demorou. Porque a Bíblia fala que Jesus foi na quarta vigília, que é depois das 3 da manhã. Né? Então, os discípulos, eles tinham provavelmente almoçado com Jesus. Aí tinha 5.000 pessoas. Jesus despediu essas pessoas, sei lá, 3, 4 horas da tarde. Aí a Bíblia fala que estava chegando o final da tarde e os discípulos foram enviados de barco, Jesus foi orar no monte. E Jesus ficou, um tempão orando no monte. E lá pelas 3 da manhã, Jesus saiu do monte e foi encontrar com os discípulos. E os discípulos no barco estavam com muita dificuldade, porque o vento atrapalhava o caminho que eles tinham tomado. Né? Então tinha muito vento ali, as ondas, os ventos e tal. Mas Jesus se aproxima do barco andando sobre as águas. Irmãos, presta atenção nessa questão dos milagres. Jesus tinha acabado de alimentar 5.000 pessoas com alguns peixinhos e uns pãezinhos. Que milagre maior? Aparecendo pãozinho e peixinho na mão daqueles que estavam distribuindo, é um milagre. Isso aí, por esse ponto, eles já deviam estar seguros de que Cristo fazia coisas fora da física. Percebe? Mas não, Jesus estava andando sobre as águas e mesmo assim, é um fantasma. É um fantasma. Mesmo assim, Pedro foi andando sobre as águas, mesmo assim Pedro ficou com medo e acabou afundando e Jesus segurou na sua mão. Queridos, olha que situação! E a gente fica procurando igreja por aí para receber bênçãos. A maior bênção que a gente está interessado aqui é a obra de Cristo. Percebe? Eu vou ter que pagar o imposto de renda, Jesus vai ter que dar um jeito de me ajudar, porque eu não tenho toda a grana ali. É muito dinheiro. Né? Graças a esse imposto de renda, eu e a Rosana vamos pagar. A Rosana vai pagar muito mais do que eu.
mas Deus nos dará o sustento. Eu tenho fé. Eu entendo que Deus vai nos dar sustento, dar saúde para trabalhar, dar disposição para levantar cedo, 6 horas da manhã a gente levanta, 7 horas eu estou dentro da sala de aula, eu tenho 30, 40 alunos para enfrentar, a manhã inteira eu fico dando aula, a garganta pega fogo, e assim vai. E o Senhor Jesus nos garante essa disposição. Então, glória a Deus. Poderei ficar aqui reclamando, que não sei o quê, não tem dinheiro. Não, estou reclamando não. A gente vai conseguir pagar. O Senhor Jesus vai dar o escape para a gente. Eu tenho plena fé. A obra de Cristo, irmãos, ela está baseada no arrependimento, na remissão, no perdão dos pecados. E o homem não tem condições de ter os seus pecados perdoados por si próprio. Nós somos incapazes de ter os pecados perdoados. Nada que eu possa fazer. Nada. Eu posso me machucar, eu posso fazer greve de fome, fazer jejum, fazer isso, aquilo, sozinho, não. Eu preciso da obra do Senhor Jesus. E esse texto que a gente acabou de ler, de Mateus, é exatamente isso. Olha Pedro duvidando, falta de fé. Né? Olha ali o vento nesse barco, eu diria que esse barco que eles estavam indo é o curso da nossa vida. E o vento contrário são as dificuldades que a gente passa. Mas o que Jesus fez no final? Acalmou a tempestade. Ele foi lá e diminuiu a tempestade. Irmãos, isso é uma figura da nossa vida. Percebe? A gente pode estar na maior dificuldade. Irmãos, quem aqui está isento de ter um problema sério de saúde? Percebe? Ninguém está isento, irmãos. Eu tenho 62 anos. O que é que você espera para os próximos anos? Eu quero ter saúde, eu quero estar bem, saudável, mas o que pode acontecer? Um monte de coisa. A Eliette aí teve que fazer uma cirurgia na mão porque o dedo ficou em gatilho e teve que liberar o dedo e tal. Todos nós queremos viver, mas a vida tem as suas surpresas, né? No caso aqui era o vento e depois Pedro afundando, mas Jesus foi lá e estendeu a mão. Você pode estar passando por um grande vendaval, uma grande tempestade, mas o Senhor Jesus quer te dar a mão. Ele quer estender a mão dele para você. Essa é a obra de Cristo. Percebe? Não espere muito tempo para se encontrar com Cristo. Não faça isso, não cometa esse erro. Vá de encontro ao Senhor Jesus. Ele está de mão estendida para ajudar você a se reerguer. O Senhor Jesus vai te dar disposição, ânimo, alegria. Você vai olhar para os problemas de maneira diferente, porque o Senhor Jesus está no controle. Então, irmãos, veja. Pedro teve medo e começa a afundar. E isso acontece com a gente. A gente tem medo da vida. A gente tem medo da morte. A gente tem medo das coisas. Mas não. Nós não vamos ter medos, porque o Senhor Jesus está conosco. Ele está andando ao nosso lado. Né? Então, Pedro, ao olhar a sua incapacidade, ele pede socorro. E ele obtém socorro. Essa incapacidade, ela é humana.
ela é humana e ela está incrustada em nossas vidas. E não depende de você fazer alguma coisa. Depende de um esforço. Não depende de um esforço pessoal para você se salvar. Não, eu sei nadar. Se eu afundar no mar, eu vou nadar e vou sair dessa. Mas depende da vontade de Deus. Sendo o mérito totalmente de Cristo. Jesus estendeu a mão. Ele estendeu a mão. Você pediu socorro, mas ele que estendeu a mão. A obra é de Cristo. É Jesus Cristo quem faz as coisas. A atitude de Pedro nos faz meditar sobre essa falta de fé e que nos leva a ficar longe de Cristo e da igreja. Às vezes, não fisicamente, você fica longe de Jesus fisicamente. Não, às vezes você está dentro da igreja, mas está longe de Cristo e longe da igreja. Então, nós precisamos ter fé, crer, acreditar. Eu gosto muito, até coloquei aqui, né? Eu gosto muito daquela história do Cornélios, né? Que está lá em Atos. E aí o Cornélios, chega um anjo para ele e fala assim, olha, as tuas orações chegaram aos ouvidos de Deus, né? Então, Cornélios foi mencionado pelo anjo e estava claro que o suporte que deu à sua família e aos seus agregados tinha colocado suas orações nos ouvidos de Deus. Cornélio fazia o bem. E ele era tão comprometido em fazer as coisas corretamente e fazer o bem, que Deus mandou um anjo para ele e falou assim, Cornélio, suas orações chegaram aos ouvidos de Deus. E isso é porque você, Cornélio, é um homem do bem. Cornélio sabia que cuidar do próximo era a vontade de Deus. E eu lembro daquele texto que está em Mateus, não sei agora qual capítulo que está, mas que ele fala assim, eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu, vestistes-me, e assim vai. A obra de Cristo, irmãos, é cuidar do outro. Jesus cuidou do outro, que é esse aqui. Entendeu? Jesus cuidou do outro e ele pede para que nós cuidemos do outro. Esta é a obra de Cristo, irmãos. A obra de Cristo é amor ao próximo. Deus é amor. Como eu já disse aqui várias vezes, né? Vivemos um cenário, um mundo. Irmãos, eu tenho assim, esses últimos dias aqui, eu tenho me deixado com uma pulga atrás da orelha. Surgiu essa história do bebê reborn. Vocês viram isso? Essa história do bebê reborn. Pessoas que... Uma mulher lá em Minas Gerais levou o bebê reborn num pronto-socorro, Eliette. Olha que loucura, que caminho que a nossa sociedade está caminhando. Fala o que é bebê reborn, que às vezes tem gente que não sabe. Aqueles bonecos que... Sim, o bebê reborn são aqueles bonecos hiperrealistas. Né? Se você estiver olhando assim a 2, 3 metros de distância, você não vê que é boneco. Você pensa que é uma criança mesmo. Né? Mas é um boneco. Mulher levou lá o bebê. Outra... Oi? Eu ouvi um caso que o casal se separou e eles estavam judicialmente discutindo quem ia ficar com o bebê, porque os dois estavam brigando para ficar com o bebê, que é um boneco, né? Que caminho a gente está tomando? Teve uma mulher, pastor Hélio, que eu estava vendo aqui hoje, que ela levou para o padre batizar. Irmãos, que loucura que é essa que a gente está vivendo? Que sociedade... Olha, meu Deus do céu. A gente vive um cenário terrível no mundo.
Nós vivemos uma época muito esquisita, muito estranha. Meu Deus do céu. Há 4 ou 5 anos atrás, nós tivemos uma de uma pandemia, que foi uma grande falácia. E agora a gente está vendo os resultados. Tem pessoas morrendo, irmãos. Jovens morrendo com doença de gente velha. Eu estou acompanhando isso aí. Tem crianças morrendo, e o Brasil aqui querendo vacinar criança com uma vacina que é experimental. Então, irmãos, meu Senhor Jesus, que coisa. Irmãos, o seu barquinho está com dificuldade para seguir o curso em frente? Todos nós temos dificuldades na nossa vida. Todos nós. Cada um tem a sua dificuldade. Cada um tem um barquinho aí que está com difícil chegar do outro lado. Então nós temos a grande oportunidade de vivermos o verdadeiro evangelho. É um momento de grande crise, que este versículo é muito verdadeiro. Jesus estendeu a mão para Pedro no momento da crise. Você entende isso? Jesus acalmou o mar no momento da crise. Você, se estiver no momento de crise, nós temos a quem recorrer, o Senhor Jesus. E Ele vai estender a sua mão. Ele nos ama. Lá aquele versículo de Colossenses 3,13, eu vou pôr aqui para você. Colossenses 3,13. É um versículo que a gente conhece bastante, e a gente já falou bastante dele. Tá aqui, ó. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós temos esta oportunidade, irmãos. Nós estamos com, como diz lá na minha terra, né, a faca e o queijo na mão. Nós estamos neste momento da vida humana, o momento em que se discute judicialmente a posse de um bebê reborn, aonde uma mulher maluca leva o bebê reborn para o médico. Nós, irmãos, temos que agradecer a Deus todos os dias a nossa vida. Hoje eu fiz um almoço aqui, aí veio a Jéssica, a noiva do Daniel, e eu e a Rosana, e a gente estava ali comendo, e eu falei, Deus, o Senhor é muito bom comigo, Deus. O Senhor é muito bom comigo, muito bom. Olha que comida farta, que comida deliciosa. Eu fiz um peixe frito, mas ficou maravilhoso. Eu fiz um purê de batata que ficou muito gostoso, sabe? E a gente comeu e eu, Deus, obrigado, porque isso aqui é muita bênção. A gente tem que agradecer a Deus todos os dias, irmãos. Todos os dias. E se tiver alguém próximo de nós que não tem o que comer, é nossa obrigação ajudar. É nossa obrigação. Esse é o verdadeiro evangelho. Suportar uns aos outros é dar suporte, viu, irmãos? Não é aguentar, como a gente às vezes brinca, né? Então, irmãos,
esse momento em que Pedro afunda no mar, a gente tem que olhar isso daí e falar assim, puxa vida, olha como Jesus foi bom. Ele estendeu a mão para Pedro, ele pode estender a mão para mim. Irmãos, a gente pode ter uma doença, a gente pode ter um problema de saúde, alguma coisa. Se Deus não quiser consertar, ele não vai consertar. Mas mesmo assim, a gente tem que agradecer muito a Deus. Por quê? Porque nós temos a vida eterna. Nós temos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus entrou naquela cruz para que eu não fosse para aquela cruz. Ele foi para mim. Essa é a graça, essa é a verdadeira graça. Mas vamos continuar aqui. Muito se fala que somos a imagem e semelhança de Deus, considerando que somos maus, então de onde vem essa maldade? De onde será que vem essa maldade? Nós somos maus. Eu acho que vem de Jeová, né? A lei foi dada a Moisés como pacto para que o homem se reconectasse com Jeová, mas isso não foi suficiente, por causa da maldade do homem e da maldade deste Deus. E Jesus nos dá a oportunidade de reconciliação, não com Jeová, mas com o Pai. O verdadeiro Deus. Essa é a ligação que me interessa. Essa é a reconciliação que me interessa. Percebe? E Jesus foi naquela cruz para que eu pudesse ser reconciliado com o Pai. E Jesus quer o nosso bem. Jesus, ele ama fazer o bem para nós. Ele amou tanto aquela cruz, ele amou aquela cruz, porque ele sabia que ele não podia sair com vida dali. E você só pode ir para a cruz se você tem um objetivo, o objetivo de anular essa lei maldita que condena o homem. Percebe? Então, o amor de Jesus por nós é tão grande. Ele estendeu a mão para a gente na cruz. Enxergue a cruz como sendo Jesus estendendo a mão para você. Para que você não afunde. Para que você não se afogue. Entendeu, meu irmão? Então, essa é a obra de Cristo. A obra de Cristo é fazer com que você, eu, tenhamos acesso ao trono do Pai. Que nós tenhamos acesso ao reino de Deus. Poderia aqui falar muito mais sobre essa questão de Jeová. Até organizei algumas coisas aqui, mas não tem necessidade, os irmãos já conhecem o nosso pensamento. Né? Jesus, ele amou tanto, ele estendeu tanto a mão dele para a gente, mas tanto que ele se humilhou. Ele se humilhou, ele se fez homem, tornou-se homem. Ele conheceu necessidades, fraquezas. Ele conheceu tentações. A Bíblia fala que em tudo foi tentado, mas não caiu em pecado. Jesus usou o seu corpo físico, dilacerou, né? Ele rasgou, foi rasgado o corpo dele, para que nós tivéssemos vida. Percebe? O triunfo de Cristo sobre a morte é muito legal, irmãos, muito legal. Eu sempre falo isso para vocês. A morte, ela foi feita para aqueles que pecam. Eu já mostrei isso aqui diversas vezes. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 17. Eu vou mostrar aqui para ficar gravado. Quer ver? Gênesis, lá em Gênesis, capítulo 2, versos 17. Espera só um pouquinho que eu estou meio descontrolado aqui. Gênesis 2, verso 17.
Ele fala assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí está introduzida a morte. A morte é só para aqueles que desobedecem. Percebe? Então, como é que Jesus foi para a cruz, sendo que ele não tinha cometido pecado? Aí ele invalidou a lei, né? Ele invalidou a lei. Ele matou a lei. Então, meus irmãos queridos, já estou encaminhando aqui para o final, né? Nós precisamos rever as nossas atitudes, aquelas que nos fazem ficar distantes de Deus. Nós precisamos, todo o tempo, nos vigiar, nós precisamos olhar, ver. A gente precisa se convencer da obra de Cristo. Esse a grande, vamos dizer assim, a grande sacada dessa obra maravilhosa de Cristo. Né? Então, irmãos, eu queria deixar esse texto que está em Mateus. Deixa eu achar o texto que está em Mateus. Espera só um minutinho. Mateus, eu acho que 24. Não. Vamos ver, 25. Ô, Valdo, me ajuda a achar aquele momento que Jesus fala assim, me destes... Mateus 25, 35. Isso, Mateus 25. É isso 35. aí. Ah, beleza. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão, foste-me ver. Então os justos responderão dizendo, Senhor, mas quando nós te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, ou te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, esse texto, irmão, esse texto é de arrepiar. Como dizia o pastor Lava, é de matar. Né? É de arrepiar. Esse texto é maravilhoso. E a gente tem que olhar ao nosso redor, olhar as pessoas que estão ao nosso redor como Jesus olhou. Jesus estendeu a mão, então nós temos que estender a mão. E isso foi de madrugada, foi na quarta vigília. Isso foi no momento em que todos deveriam estar descansando e não estavam. Isso daí também é uma outra indicação, que não existe um momento, o momento certo, é a qualquer momento. Né? E eu encerro por aqui, irmãos, pedindo para que você reflita sobre esta atitude. E que você possa copiar essa atitude de Cristo. Estender a mão. E não importa qual é a vigília, quarta vigília, não importa a hora. Se alguém precisar de você às 2 da manhã, você tem que estar lá. Se alguém precisar de você às 4 da manhã, você tem que estar lá. É assim, essa é a obra de Cristo. Esse é o verdadeiro amor. Amém? Fecha seus olhos que eu vou orar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem, uma mensagem tão fundamental, Senhor, para a nossa vida cristã. Peço que Tu abençoes aqueles que ouvirão pela gravação, aqueles que já ouviram, Senhor. Que o Senhor os alcance, que o Senhor fale com eles, que o Senhor opere milagres.
opere bênçãos grandiosas, que, Senhor, possam ter os seus corações impactados por essa mensagem, Senhor. Eu te peço, Jesus, que o Senhor libere os ouvidos daqueles que vão ouvir e possam se converter a Ti, Jesus. É isso que eu peço, Senhor. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.